Fala, Gabeira! Olá, estou de volta. Passei uma semana em Brasília e isso me impediu de fazer o podcast. Mas a ida lá é importante porque eu aprendi algumas coisas sobre o momento. Na verdade, Brasília está ainda com certo cheiro de queimado. Vocês viram que houve manifestações muito violentas lá. Queimaram 5 ônibus, queimaram vários carros, queimaram a porta de uma delegacia, quebraram alguns lugares. Tudo isso é em represália à prisão de um índio chavante que estava fazendo propaganda contra a posse do governo e também propondo que as pessoas atuassem armadas. Bem, o interessante, que é um cheiro de queimado ainda em Brasília, é porque houve toda essa confusão, quebraram tudo e ninguém foi preso. É como se as pessoas que fizeram isso fossem pessoas de outro planeta, que tivessem chegado ali, tivessem queimado e quebrado e fossem embora para o espaço sideral, onde a gente não tem contato. Isso pegou um pouco mal, porque, afinal de contas, se é para manter a ordem, é para manter a ordem, evitar que as pessoas façam isso e prender quando elas fazem. Isso acabou provocando, da parte do ministro Alexandre de Moraes, uma reação. Ele partiu também para encaminhar prisões e buscas em casas de pessoas acusadas de trabalharem ou em fake news ou trabalharem contra a democracia. Esse é o quadro de Brasília, que é muito delicado, porque está se aproximando a posse do presidente Lula e o clima na cidade ainda é um clima tenso. É verdade que as concentrações na porta do QG do Exército caíram um pouco. Caíram bastante até. Parte porque as pessoas já se cansaram e parte também porque a própria administração retirou os vendedores ambulantes daquela área. Então, acabou também um pouco o clima de feira. Mas eles ainda continuam lá, digamos, umas 800 pessoas, rezando de vez em quando, cantando o hino nacional e prometendo que vão fazer alguma coisa contra a posse do presidente eleito. Então, esse clima é muito tenso. Por outro lado, dentro da área vitoriosa, né, dentro do setor vitorioso, o clima também não é muito romântico, porque é um clima de disputa por cargos, né? Ainda é aquele momento em que as pessoas estão disputando por cargos, às vezes disputando entre amigos, entre companheiros de trincheira. E isso não é romântico, não é uma coisa muito bonita de se ver. O problema que me preocupa é que o novo governo vai partir para a criação, talvez, ou para manutenção e criação de 36 ministérios. Me parece uma estrutura um pouco paquidérmica para dirigir o Brasil. A minha ideia, né, que eu tenho escrito sobre isso, é de que era preciso fazer um organograma mais voltado para a execução das tarefas. Assim, o que é que nós precisamos para dirigir o Brasil? Que estrutura é necessária para dirigir o Brasil e realizar essa tarefa histórica que há pela frente? Mas, ao invés disso, o que me parece é que a estrutura vai crescendo de acordo com as necessidades. Você não tem uma estrutura pensada para dirigir o Brasil primordialmente. Você tem uma estrutura pensada para atender a todas as pessoas que apoiaram a campanha presidencial num determinado momento. Você tem que atender à frente ampla que foi criada para eleger o presidente Lula. E tem que atender também, e isso é muito importante, tem que atender também deputados e partidos que às vezes não participaram da campanha eleitoral, mas que são importantes para o apoio no Congresso. Isso cria algumas distorções, talvez sejam distorções inevitáveis no Brasil, mas cria algumas distorções. Acho que era possível, em primeiro lugar, ter um grupo que pensasse numa forma de digitalizar o governo, de usar a revolução digital para fazer que o governo fosse o mais eficaz e o mais barato possível.
Agora, eu não sou inocente, eu sei que você precisa acomodar pessoas que apoiaram a campanha. Você precisa acomodar deputados e partidos para que eles deem o apoio no Congresso. Isso é uma realidade política inescapável. Mas a minha ideia é de que dentro dessa realidade política inescapável existem caminhos que podem ser trilhados. Por exemplo, tentar convencer alguns partidos que não necessariamente um ministério é o que pode ajudá-los, né? Tentar mostrar que existem alguns programas de governo que podem colocar o partido em evidência, se ele assumir esses programas. Existem agências que podem também ter uma importância fundamental. Costumo citar, por exemplo, um programa de governo na cultura chamado Pontos de Cultura, que é a criação de pontos de cultura ao longo do Brasil. Isso é muito importante. Qualquer grupo político que desenvolvesse esse trabalho ia, de uma certa maneira, sentir-se muito gratificado, porque ele democratiza a cultura e traz prestígio também. Da mesma maneira, uma agência como a ANA, Agência Nacional de Águas, ela é essencial, ela cuida do problema de água, ela resolve problemas que são fundamentais para muitos lugares do Brasil. Uma agência dessas, no meu entender, pode dar mais prestígio do que certos ministérios se ela for bem dirigida. Mas o problema ali é que as pessoas querem ter um ministério, querem ter o carro oficial, querem ter todos os benefícios do poder. E isso pode trazer dificuldades. Nós já vivemos essa semana uma espécie de retrocesso, né? Houve uma mudança na lei das estatais. A primeira mudança que foi feita, eles fizeram um projeto e a primeira mudança foi uma mudança prevendo um aumento da publicidade das estatais. As estatais que gastavam 2%, 3% dos seus recursos podem gastar 10% agora em publicidade. Olha, isso vai aumentar enormemente a verba de publicidade das estatais. E aumentando enormemente a verba de publicidade das estatais, aumenta também, teoricamente, a possibilidade de corrupção. Da mesma maneira, houve uma decisão que foi apresentada como uma decisão em favor do Aloysio Mercadante, para que ele assumisse o BNDES, ele foi nomeado para isso pelo governo, mas é uma decisão que reduz o prazo em que uma pessoa que participe de uma campanha política possa entrar numa estatal. Antes, esse prazo era de 36 meses. Eles reduziram de 36 meses para um mês. São modificações que acabam repercutindo. Essa lei das estatais foi criada no período da corrupção mais intensa, e foi criada para dar às pessoas uma segurança de que as estatais não seriam mais invadidas por esquemas políticos. Qualquer mudança que se faça agora, qualquer retrocesso que se faça nessa lei, é uma indicação de que as coisas antigas podem voltar. Não é necessariamente uma garantia de que as coisas antigas possam voltar. Há a possibilidade de você ter uma fiscalização maior, há a possibilidade de você ter uma capacidade de evitar que haja corrupção. Mas, para a maioria esmagadora das pessoas, aquela lei das estatais foi uma lei feita para dar segurança. E quando você retira os dispositivos dessa lei, você retira também a sensação de segurança que as pessoas têm de que as empresas estatais não serão mais, de uma certa maneira, vandalizadas, como foram no passado, pelo esquema político. Portanto, é um momento muito delicado. Eu costumo dizer que nunca vi na história do Brasil nenhum presidente da República que tenha sido eleito e que haja uma reação tão grande à sua eleição. No passado, as pessoas, quando perdiam as eleições, inclusive para o próprio Lula, elas ficavam indiferentes ou reclamavam um pouco, mas ficavam indiferentes, davam um crédito de confiança para o governo que viria. Mas agora não, agora houve um movimento de reação a essa eleição
muito capilarizado e muito intenso. E isso pode repercutir também na posse e pode repercutir ao longo de todo o governo. Por isso que é necessário compreender que, ao contrário dos governos passados, se navega numa conjuntura muito delicada. Alguns comentaristas, né, criticam já o governo que entra por essa brecha na lei das estatais, dizendo que ele não aprendeu nada. Eu não acredito que seja assim. O governo aprendeu algo que ficou muito claro para nós. Mesmo que você cometa alguns erros históricos, a ascensão da extrema-direita, que é tão tosca e tão alucinada, acaba fazendo com que as pessoas, nos próximos 4 anos do governo da extrema-direita, começam a desejar uma volta ao passado. Mas o que eu acho que seria necessário era quebrar um pouco esse círculo de ferro, né? Ter um governo centro-esquerda que comete erros, traz a extrema-direita, que por sua vez é incapaz, e traz de novo o governo de centro-esquerda. Era preciso eliminar a possibilidade da extrema-direita voltar, porque a volta da extrema-direita representa perigos muito grandes para o Brasil, né? Representa perigo, por exemplo, para a floresta amazônica. Nós já estamos perto do momento de não retorno, do momento em que a destruição da Amazônia pode ser irreversível. Então, é fundamental que haja sucessão de governos, que haja até uma sucessão de governos de centro-esquerda, centro-direita, mas sem que essa visão tão predatória da extrema-direita volte ao poder. Por isso que eu acho que vale a pena pensar um governo de uma forma muito, digamos assim, delicada, muito precisa, uma vez que vai se navegar, de um lado, numa crise econômica que existe já na Europa, nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, marcada pela crise energética, e também, de outro lado, existe uma reação nacional, uma mobilização nacional contra o governo muito grande. Qualquer descuido, qualquer mecanismo, qualquer erro pode levar um pouco de combustível a essa fogueira que eles querem acender. Portanto, o momento é um momento muito delicado. Não a resistência à posse do Lula, a resistência ao resultado das eleições não acabou completamente, não é? Nós temos ainda uma extrema-direita muito mobilizada, talvez nem toda ela seja extrema-direita, mas uma oposição muito mobilizada, e temos essa dificuldade que é de armar um governo de frente, organizar um governo de frente, acomodar todos os aliados num esquema estatal que precisa gastar menos, que precisa ser mais econômico. Muita gente diz que a ideia é fazer muitos ministérios, mas sem gastar mais dinheiro. Eu acho um pouco contraditório. Pode ser que consigam, não é? Eles utilizam uma imagem dizendo que vão cozinhar o porco na sua própria gordura. Mas eu acho que é difícil você aumentar tanto o número dos ministérios e, simultaneamente, reduzir os custos da máquina do Estado. É um momento muito especial. Eu passei por Brasília e resolvi transmitir essas preocupações para vocês e continuarei falando um pouco de política nesse podcast. E vou me abrir também para alguns outros temas, uma vez que esse período é um pouco de entre-safra na política, né? É um período de movimento de bastidores que, na verdade, não me interessam tanto por aqui. Mas já o ano que vem é um governo em funcionamento, tomando medidas, fazendo coisas, eu espero que fazendo coisas corretas, como, por exemplo, combater o desmatamento, retirar os garimpeiros da área dos índios, entre outras coisas. Mas o ano que vem é um ano de ação, então talvez a gente volte também com mais intensidade. Um grande abraço. Fala, galera!